Olha lá. Então, sequências monótonas, tá certo? Então, há pouco vimos que toda sequência convergente é limitada, é um resultado que a gente estava discutindo antes, né? Quer dizer, toda sequência que tem um limite, que converge para um limite, é uma sequência limitada, mas nem toda sequência limitada é convergente. Como podemos ver através de exemplos. Aí ele faz aqui alguns exemplos que a gente já discutiu, né? Menos 1 elevado a n, que fica menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. É uma sequência limitada, mas não converge para lugar nenhum, né? Não converge para nenhum limite. Então, é uma prova isso aqui de que não vale a volta, né? Convergente implica limitada, mas limitada não necessariamente implica convergente. Um exemplo parecido com o exemplo anterior, menos 1 elevado a n, 1 mais 1 sobre n, né? Essa sequência aqui é uma sequência alternada, ela vai mudando de sinal, e esse menos 1 elevado a n fica dando mais 1 e menos 1 aqui, né, igual no exemplo anterior, porém ela vai multiplicando esse termo aqui, 1 mais 1 sobre n, então vai dando positivo, negativo, positivo, negativo, mas, digamos assim, sempre o positivo é um pouco para cima do 1, e sempre o negativo um pouco para baixo do menos 1, né? Também não tem limite. É um exemplo parecido com o anterior, mas agora a sequência assume uma infinidade de valores. Ele quis dar um exemplo de uma sequência limitada, não convergente, mas que não ficasse só em 2 valores, tivesse vários valores diferentes, né? Que aqui vai mudando para cada n, esse 1 mais 1 sobre n vai dar um número diferente. Aqui fica só mais 1 e menos 1 o tempo todo. Mas também limitada e não convergente. É um exemplo parecido com o anterior, mas agora a sequência assume uma infinidade de valores, formando um conjunto de pontos que se acumulam em torno de menos 1 e mais 1. Mas a sequência não converge para nenhum desses valores. Agora, se você apagar esse menos 1 elevado a n, deixar apenas o 1 mais 1 sobre n, então a sequência convergiria para o número 1. Tá? Aí ele vem com essa definição. Há uma classe importante de sequências limitadas, as chamadas sequências monótonas, né? Lembrando que a sequência monótona não precisa ser limitada, mas ele está destacando as monótonas no contexto das limitadas, porque daí elas vão ser convergentes, que é o teorema que a gente já vai ver daqui a pouco. Sequência monótona e limitada é convergente. Tá? Mas voltando aqui um pouco só na definição, vamos colocar aqui na lousa, né? Definição, sequência monótona. Definição. Então, olha só como é que ele coloca. Disse que uma sequência n é crescente, quer dizer, no fundo ele define crescente, decrescente, não crescente e não decrescente. E o conjunto desses 4 tipos é o que a gente chama de monótona. Né? Então, a n é crescente. Vamos colocar assim, vamos colocar esquematicamente. A n crescente implica... O que implica dizer que uma sequência n é crescente? A1, você viu lá, sinal de menor. Não é de menor igual, é menor. A1 menor que A2, menor que reticências, menor que AN, menor que reticências. Isso aqui vai ficando cada vez maior, é a sequência crescente. Professor? Tá? Pois não, diga. Só para confirmar, eu já ouvi, eu acho que em outros livros, em geral usa crescente ou estritamente crescente, né? Às vezes o cara fala estritamente crescente, justamente. Fica... Aqui, como é que ele falou? Crescente e... Aí ele coloca o não decrescente por menor igual, né? Às vezes a pessoa quer enfatizar assim, né, no meio da frase. Você está no meio de uma aula e você fala, essa sequência é crescente, e você fica na dúvida se aqueles dezenas de alunos estão entendendo que falar que é crescente é menor ou menor igual. Você quer enfatizar que é menor, não é menor igual. Aí você fala, quando eu digo, turma, que a sequência é crescente, é assim, estritamente crescente, para enfatizar. Né? Então, olha só, crescente. Aqui estou seguindo a terminologia do livro. Né? Ele diz aqui, crescente. Quando falar só crescente, nem precisa falar a palavra estritamente. Falou crescente, já é estritamente crescente, pelo que ele está falando aqui. A1 menor que A2, menor que reticência, menor que a N e tal. E decrescente é com maior. Decrescente. 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 Aí seria A1 maior que A2, quer dizer, o A2 menor que o A1, o A3 menor que o A2, né? Então ela está ficando cada vez menor, se ficar assim.
É sequência decrescente. Mas a gente pode ter maior igual, menor igual. Aí são as sequências não decrescente e não crescente. Tá? Então vamos lá. Não. Qual que ele fala primeiro? Não decrescente. Não decrescente é menor ou igual. Né? Então vai ser A1 menor ou igual que A2. Menor ou igual. E assim vai. E não crescente. Não crescente. Aí seria A1 maior ou igual que A2 maior ou igual. Tá lá, certo? Então, essa é a ideia. Opa, faltou colocar aqui o símbolo da sequência, né? Sequência AN crescente significa isso. Sequência AN decrescente significa isso. Sequência AN não decrescente significa isso. Sequência AN não crescente significa isso. Tá? Essa é apenas a definição. Agora, o que é importante, ele vai dizer aqui no final, ó, o que é uma sequência monótona? A sequência é monótona se ela satisfaz qualquer uma dessas condições. Quer dizer, todas essas acima, né, são as sequências monótonas. Eu vou colocar assim: estas são as sequências monótonas. Monótonas, certo? Sequências monótonas. Aí o que ele vai comentar aqui? Ele vai comentar o seguinte: as sequências monótonas e limitadas são convergentes. Teorema, já vamos demonstrar aqui. Esse é o primeiro resultado que vamos estabelecer, em cuja demonstração utilizamos a propriedade do supremo. Né? E uma questão histórica foi a necessidade de fazer essa demonstração de que as funções monótonas limitadas são convergentes, que serviu de motivação para Dedekind fazer a sua construção dos números reais, que eu pulei, né? Eu não fiquei lendo toda aquela história dos cortes de Dedekind que tem aqui no livro. Deixei lá no Xerox para vocês, mas não fiquei aqui em live falando a respeito. Mas aquela construção dos números reais, histórica, né, devido a Richard Dedekind, a motivação foi para ela foi ele querer, digamos assim, fazer uma demonstração rigorosa para esse fato aqui de que as sequências monótonas limitadas são convergentes. Então vamos a esse teorema aqui. Toda sequência monótona e limitada é convergente. Está aí na tela já. Vamos colocar aqui na lousa também. Teorema. Teorema. Toda sequência monótona e limitada é convergente. É convergente. Certo? E como é que vai ser a demonstração desse resultado, turma? Para fixar as ideias, vamos considerar uma sequência não decrescente. Porque, veja, a nossa hipótese é que a sequência é monótona e limitada. Mas aí você fala, pô, monótona tem 4 tipos para eu considerar. Então, monótona é tudo isso aqui, né? Todas essas aqui são monótonas. Olha lá. Todas essas aqui são monótonas. Então, quer dizer, para fixar as ideias, vamos pegar uma, né? Vamos pegar uma. Para fixar as ideias, um tipo, vamos pegar não decrescente, tá? Então, para fixar as ideias, seja uma sequência, para fixar as ideias, seja uma sequência
seja uma sequência AN não decrescente. Não decrescente. Né? Então, o que é o não decrescente? Olha lá. A1 menor ou igual que a 2, menor ou igual que a 3, menor ou igual que a N. Para fixar as ideias, seja sequência N não decrescente. Portanto, o que implica que ela é limitada inferiormente pelo elemento A1, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Não decrescente, ou seja, o que a gente pode escrever dela? Não decrescente, a gente pode escrever assim: A1 menor ou igual que A2, menor ou igual que A3, menor ou igual que reticências, menor ou igual que a N, menor ou igual que reticências. Tá lá. Então, você veja que todos os termos são maiores ou iguais que a 1. Então, 1 é uma cota inferior. Note que a 1 é uma cota inferior. É uma cota inferior do conjunto de valores dessa sequência. Do conjunto de valores de AN. Quer dizer, é um conjunto limitado inferiormente, né? Então, a gente pode dizer essa frase aqui que ele falou. Portanto, essa sequência é limitada inferiormente pelo elemento A1. Ok? Então, vamos deixar isso aqui na lousa. Portanto, a N é limitada inferiormente, pelo elemento A1. Ponto final. Pelo elemento A1. Bom, aqui no teorema ele diz o seguinte, na hipótese, a sequência tem que ser monótona e limitada, mas esse limitada que ele está falando aqui não é esse limitado inferiormente que a gente acabou de ver, né? Lembra que a gente diz que uma sequência é limitada, apenas essa palavra aqui, limitada, quando ela for limitada inferiormente e superiormente. Inferiormente, a gente acabou de ver que ela é limitada pelo elemento A1. O que a gente precisa mostrar agora, o que a gente precisa, não mostrar, porque é hipótese, né? O que a gente precisa considerar agora também pelo enunciado do teorema é que ela também é limitada superiormente, porque ela é limitada. Então, é inferiormente e superiormente. A hipótese de ser limitada, hipótese que está aqui, significa que ela é limitada superiormente. Essa é uma boa frase para colocar aqui. Da hipótese que a N é limitada, vem que a N é limitada superiormente. Limitada superiormente. Superiormente. Tá lá. Bom, aí ele vai dizer o seguinte. Logo, seu conjunto de valores possui um supremo S, né? Já tem um ínfimo que é A1 e vai ter um supremo S também, porque aí entra aquela ideia que a gente viu no capítulo anterior, né, turma? Todo conjunto de números reais limitado superiormente possui um supremo. Não necessariamente tem um máximo, mas sempre tem um supremo. Né? Vocês se lembram disso. Então, limitado superiormente. Da hipótese que a N é limitada, vem que a N é limitada superiormente. Logo, seu conjunto de valores tem um supremo. Aí ele chamou de Szão.
maiúsculo. Né? E o in quer dizer, o conjunto de valores de AN está entre A1 e S. É um conjunto limitado. Ok? Bom, vamos provar que esse número S é justamente o limite de AN. Certo? Dado o epsilon maior... Bom, então como é que você prova que o S é o limite da sequência AN? Dado o epsilon maior que 0, existe um elemento da sequência com um certo índice N0, tal que AN0 está entre S menos S e S menos epsilon e S. Isso aqui é a propriedade de supremo, né? Lembra que o supremo ele é a menor das cotas superiores. Então, o que isso significa? Significa que qualquer coisa que você tira dele, supremo é S, se S menos epsilon já caiu um pouco, vai ter alguém da sequência para cima do S menos epsilon. Se não tivesse, o S menos epsilon seria uma cota superior da sequência, e menor ou igual que o próprio supremo, que é um absurdo. Tá? Então, dado o epsilon maior que 0, bom, direto aqui, né? Como S é supremo, como S é supremo, isso vem direto da definição de supremo. Como S é supremo, dado um epsilon maior que 0, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que S menos epsilon menor ou igual, menor, né, que AN0, menor que AN0, que é menor ou igual que S. Ponto final. Menor ou igual que S. Ora, como a sequência, aqui faltou um S aqui, né? Como a sequência é não decrescente, então se você pegar, o que a gente viu aqui na sequência não decrescente? Quanto mais vai subindo o subíndice, ela vai ficando cada vez maior. Ela é não decrescente. É sempre, quer dizer, pode ficar constante também, né? Pode ficar, não é cada vez maior, pode ficar constante também, quer dizer, um subíndice maior do que outro implica que o termo com subíndice maior é maior ou igual que o termo com subíndice menor. Esse seria o jeito correto de pensar, né? Que é justamente o que ele vai fazer aqui, ó. Como a sequência é não decrescente, como a n é não decrescente, então se você pegar um nzinho maior que n0, isso implica que o AN0, o ANzinho é maior ou igual que o AN0, ou seja, o AN0 é menor ou igual que o ANzinho. Isso aqui é o fato dela ser não decrescente. Então, nzinho maior que n0 implica que o AN0 está menor ou igual que o ANzinho. Ponto final. Daí, o que vai acontecer? Olha aqui o AN0. O ANzinho vai estar maior ou igual que esse, só que o ANzinho tem que estar menor ou igual que o supremo, porque se o supremo é cota superior, então esse ANzinho aqui tem que estar para baixo do S também, né? Então, olha lá, dessa forma, 2 pontos. Dessa forma, 2 pontos. Nzinho maior que N0 implica, como é que ele colocou aqui, olha lá, S menos epsilon, eu vou escrever junto aqui, S menos epsilon menor do que a N0, que por sua vez é menor ou igual que a N, que por sua vez é menor ou igual que S, que por sua vez é menor do que S mais epsilon. Eu escrevi tudo numa linha só. Ou seja, N maior que N0 implica, aí vou escrever só o que interessa aqui, o S menos epsilon menor que a N, que é menor que S mais epsilon. Ou seja, N maior que N0 implica que o módulo de AN
né? Vou escrever passo a passo aqui. Primeiro vou passar o S. Soma menos S dos 3 lados. Menos S, cortou, menos S, então vai ficar menos epsilon menor que a N menos S, que é menor que mais epsilon. Agora sim, N maior que N0 implica que módulo de AN menos S é menor que epsilon. Exatamente a definição de limite, né? Ou seja, o limite para n tendendo a infinito de AN é igual a S. Então, você acabou de provar que a sequência é monótona e limitada, no caso, entre parênteses, né, uma sequência monótona não decrescente, no caso, limitada superiormente, foi o que a gente precisou, ela é convergente para um limite S, que é justamente o supremo dos valores, do conjunto de valores dela. Tá? Agora, você vai falar, mas e se fosse não crescente? Demonstração análoga, né? A demonstração, no caso de uma sequência não crescente, é análoga e fica para os exercícios, tá? E se fosse sem menor igual aqui, fosse menor, que é o caso dela ser estritamente crescente, estritamente decrescente, análoga também, dá certo também, tá? Vocês conseguem perceber isso, turma, que vai ser analogamente os outros casos, sim ou não? Vamos ver se o pessoal Sim, tá... Valeu, Rafael. Lúcio Hernani, valeu. Vamos agora falar um pouquinho do número E. Só que para isso, é melhor fazer outro vídeo.